aí a gente colocou tudo em linha, né? Ou pelo menos a gente acha que a gente pôs tudo em linha. E a gente imagina, idealiza agora, eu vou dormir tranquilo, porque, poxa, cara, eu investi na melhor tecnologia, eu estou com as minhas pessoas e tenho o meu processo. Definir lá o meu processo. Talvez eu não tenha adequado o processo, o critério ao processo, mas eu tenho o meu processo. E aí a gente imagina uma cena dessa, né? Poxa vida, que delícia, tá ali num marzão, numa baía, tá com o meu barquinho, Cara, com todas as pessoas juntos. E aí, obviamente, que a gente consegue entrar numa jornada, e aí a gente começa a perceber nessa jornada que nem tudo é bonitinho. A gente começa a perceber que tem variações climáticas, tem os fatores externos, e aí eu começo a ter algumas turbulências, e no final das contas eu percebo que eu deveria ter feito melhor a minha lição de casa. Né? Eu olho para o lado e falo, caramba, eu deveria ter construído meu barquinho melhor, preparado as minhas pessoas melhores, ou estar num outro mar que me desse uma condição melhor pela estrutura que eu tenho. Ou seja, eu não fiz a minha lição de casa. E aí, a hora que o bicho pega, a hora que vem uma pandemia ou que vem qualquer outra variável econômica, de pessoas, problema com pessoas, problemas com processos, seja qual for, a gente perde o norte. A gente fica buscando tapar o buraco do barco para ele não afundar. Né? A gente mobiliza todos dentro do barco para ficar pondo a mão, some todo mundo lá da parte mais alta do barco, eu perco a referência. Ali naquele exemplo, né? Eu tô indo para um outro sentido, o farol tá lá atrás e eu tô indo para outro sentido, cara. Eu não sei mais, porque eu liguei o modo sobrevivência e vida que segue, né? Um mar revolto e a tecnologia nem sempre é a vilã. Olha só, nem sempre é a vilã, porque a vida é feita de escolhas, tá certo? Eu botei meu barco naquela água, tá certo? Se meu barco não estava preparado, as pessoas não estavam preparadas, ou a tecnologia foi demais, ou foi de menos, é um fator de decisão, um fator de escolha, tá certo? E aí, a gente precisa parar. Aí agora esse slide é pra gente, dar uma respirada, tá certo? Chega, tá bom? Então, vamos trazer um pouco de luz e não de calor, né? Vamos colocar nossa energia para iluminar ali a nossa mente. Como é que eu equilibro esses três pilares? Eu tenho que ter muito conhecimento, eu preciso trazer o meu conhecimento, de preferência que esse conhecimento esteja embargado, né, que venha junto com todo o meu mapa de negócio, com o meu plano estratégico, que eu tenha um plano de risco, que eu tenha um plano de contingência. Isso acontece em alto mar. Né? Eu tenho vela para economizar motor, mas ao mesmo tempo, se eu não tenho vento, eu não vou ficar à deriva. Eu vou ligar o motor. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter plano de contingência, eu tenho que olhar os meus riscos. Né? Eu tenho a minha bússola, eu tenho que ter a minha direção, eu tenho que ter os meus papéis e responsabilidades muito claros e definidos para uma direção. E outra, pessoal, por mais dinheiro que as empresas tenham, os recursos são finitos. E nada mais justo do que a empresa perseguir cada vez margens maiores e melhores, tá certo? Então, assim, os recursos são finitos e utilize-os da melhor forma, né? Potencialize esses recursos, potencialize as pessoas, trazendo muito conhecimento para elas, inovação, formar todo o time exatamente para poder sair ou ter pelo menos um plano de direcionamento, né? Um plano que direcione as ações das pessoas, todo mundo focado no resultado, né? Porque o encadeamento dessas tarefas, dessas ações, gera o resultado que a gente persegue, que a gente espera. E, por fim, a gente também vive falando, né? Olha a chavinha lá, né? Aqui, né? O KPI, Key Performance Indicator. Eu preciso ter os fatores que indicam o meu nível de performance. Olha só que fotografia linda. Tá aí, ó, como o Rodolfo fala, né? Olha, faz sentido isso, Rodolfo? cara, faz todo sentido, porque em uma foto, né, resume toda a estratégia, toda a história, tudo que você precisa como empresa ter. Porque esse treinamento, essa capacitação de pessoas, é a capacitação que você precisa para sua empresa.
Você não pode mandar o cara ir fazer um treinamento para pilotar um Titanic e você vai dar para ele um barquinho à vela. Você vai perder o marujo, cara. Você vai perder o capitão, porque você preparou ele para fazer uma coisa que você não deu condição, seja através da tecnologia ou seja através do processo. Então, isso também é uma das causas da baixa retenção de talentos nas empresas. Quer reter talento? Capacite, mas capacite de acordo com a tua necessidade. Qual o nível de desafio que você tem? Para onde você está indo? Quais competências essa pessoa precisa desenvolver? Ah, mas como eu sei isso? Cara, qual que é o teu produto? Qual que é o teu processo? Qual que é o teu mercado? O que você precisa saber? Qual tecnologia você vai utilizar? Começa a fazer, né, a tarefa de casa. Começa a entender. Busca especialistas para fazer isso para você. E aí entra a SWOT, entra a Pensar, entra em processo, para a gente poder fazer esse trabalho. E também tem tantos outros profissionais, né, Kleber, que tem condição de fazer essa entrega. Mas é importante você saber exatamente o norte, às vezes ele está apontando para lá, mas ali agora eu tenho que seguir para outra direção, para eu poder economizar, para eu poder otimizar meu recurso, para eu capacitar as pessoas dessas formas. O indicador, né, o KPI, ele é importante, porque senão você não sabe se o teu tanque está cheio, está vazio, que hora você abastece, teu carro faz quantos por litro, teu barco faz quantos por litro, qual é a capacidade do teu tanque, né? A inovação, ela entra para ajudar a contribuir isso também, porque você está vendo uma coisa e o processo de design thinking, do Hub, as metodologias ágeis, de alguma forma, te mostra a ver além, você vê além, você traz o teu visionário, né? Teu farol, você está vendo um farol aqui, mas você já começa a vislumbrar aonde você vai chegar. É importante você saber isso, cara, porque senão você não vai ter as pessoas certas nos lugares certos, você vai desenvolver a pessoa pra caramba e ela vai chegar aqui e ela vai embora, porque ela não tem o que fazer. Você não deu ferramenta para ela. E aí você falou do farol, né? A hora que a gente tem esse plano, tem esse mapa, tem toda essa direção, e não precisa de muito, não. Muitas empresas acham que assim, isso aí vai levar meses. Eu diria que em 3 semanas, 2 semanas, em 4 semanas, você precisa ter dedicação, direção, você precisa saber o que está fazendo. Não dá para você pegar qualquer marujo, não dá para você pegar qualquer processo, não dá para você pegar qualquer mar, tá certo? E pela nossa experiência, nós estamos em 2 aqui, mas a gente cobre os 3 pilares, tá certo? Pessoas, processos e tecnologia. Então a gente tem um know-how, poxa, mais de, acho que se somar aí, quase 30 anos que a gente traz tecnologia na veia junto com processos e pessoas. Então, a gente está falando aqui com uma propriedade, e é claro que é uma visão, a gente respeita muito, porque o que a gente quer aqui é somar. O que nós queremos aqui é ter pessoas que agreguem visões diferentes, mas que gerem o mesmo resultado, é sempre bem-vindo. A gente precisa disso para que a gente cresça juntos e como um coletivo. E a hora que a gente traz o nosso farol, é só ele que a gente tem que ver, né? É só esse objetivo. Nós podemos ter vários marcos ao longo da nossa trajetória. Lembra, o plano estratégico ele é a curto, médio e longo prazo. Você não tem um plano para a vida toda. Então você precisa estabelecer essas etapas do teu processo, olhar para os teus resultados, incluindo os parciais, e pensar que isso é um plano evolutivo e contínuo. Uma vez que você começou, perpetue, não pare. Porque se você parar, meu amigo, vai vir uma onda, você vai chegar em algum terreno que você não quer, em algum lugar que você não quer, você vai perder pessoas, teu plano vai estar completamente errado. E aí, Rodolfo, aproveitando o que você falou, né, que você já comentou, a gente traz a bússola, né? A bússola foi inventada no século I, tá certo? É a invenção onde o metal ele tem uma atração o metal pela pedra, né? Tem um magnetismo, né? da pedra. Enfim, serviu para criar exatamente esse norte, essa rota, né? Então você tem um mapa e você tem que estabelecer o seu norte, tá certo? O teu norte não é o meu norte, que não é o norte do outro. Então esse norte ele precisa ser criado e estabelecido. Você precisa ter referências, tá certo? Se você não estabelecer referências, você perde esse norte. Você está indo toda hora para um lugar diferente. E aí
Está todo mundo no mesmo barco, e essa expressão conta muito, né? Dentro das empresas está todo mundo junto. Então, avalie muito bem a parte pelo todo, ou o todo pela parte. Está todo mundo engajado para o mesmo foco, para o mesmo resultado, ou cada um está olhando o seu resultado que não está ligado com o todo? Cada um quer uma coisa. Então não adianta eu colocar uma tripulação num barco que um tem uma expectativa de chegar no Caribe e o outro no Vietnã. Não vai dar certo, tá certo? Eu não vou conseguir ter uma conciliação dos resultados intermediários e dos objetivos que precisam ser alcançados. Não é isso? Você comentou sobre isso, né? Isso é importante demais, porque quando você fala de uma organização, quem está naquela organização tem que seguir aquele norte, tem que seguir aquela referência, tem que seguir aquela indicação. Senão ele tem que mudar de embarcação, né? Você quer chegar no Caribe, mas está num barco indo para o Vietnã, você está no barco errado. E isso precisa ficar bem definido e muito claro dentro do processo. Estabeleça o seu norte, cara, como empresa, como empregador, como pessoa, como profissional, onde você quer chegar? Será que você está na empresa certa? Será que você está no lugar certo? Será que você está fazendo a coisa certa? Né? Pensa nisso.